pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos retomar nossa leitura da carta 5. No final da outra carta, no final da outra leitura, tô falando as coisas erradas aqui com vocês. Eu não marquei exatamente a página que eu tava, então eu vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Vamos continuar com essa leitura, que essa carta 5, gente, ela é muito, muito especial. Ele tá meio que repetindo o que ele já falou em outras cartas, mas ele vai começar com uns ensinamentos bem poderosos aqui. Vamos continuar. Essa é a verdade a respeito da minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-la, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível, dentro dos parâmetros da sua percepção humana, para descrever a realidade, a sua fonte do ser, o qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, eu estou irradiando o pleno poder da minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência, na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você através da tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes utilizando a palavra Deus. Essa terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos próprios dos impulsos do ego e perseverar na meditação e em uma elevação da sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu ser. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma das suas necessidades. Reflita sobre essa afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes para você. Você mesmo. Não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer com as suas formas de consciência, tem vida por si mesma e no final se manifestam no seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força do meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesma criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua consciência atual e ensinando a abrir a sua consciência de todo o seu ser.
ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade, um poder espiritual renovado, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma das suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance esse supremo estado de ser, antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na terra. Busque primeiro o reino dos céus, e todas as coisas boas serão dadas a você por acréscimo. Não fiz essa afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda e completa e claramente que aquele que você chama de Deus, e o que me refiro como universal, não possui nenhuma das características humanas, que são atribuídas a ele, pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigo, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas, expressamente para livrar sua mente das antigas imagens, formadas por palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições do poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões que além da sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado por estas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para uma outra mais iluminada e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas, para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição. Um presente da vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante, como você nunca viu e nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de mestres de pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade ao qual sustenta o universo. E quando eu digo fazer contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência, de maneira emocionalmente poderosa, em direção à fonte do ser, buscando conexão, renovação e repouso do espírito.
Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência. Uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte do ser e a criação. Aqui lembro a você que quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus, com muita clareza, que por mim mesmo não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho e não eu. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à Terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa, a princípio, para aceitar e fazer um bom uso dessas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise, são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente, elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser, para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar da mente e das emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Eu vim expressamente para ajudar você, para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além das barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nessas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nessas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e gradualmente a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você um dia. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrar de que o seu universo não é sólido, como provavelmente você já sabe, de acordo com seus cientistas. A matéria sólida, a substância visível do mundo, é, de fato, composta por partículas de energia. A verdade do ser, de sua dimensão terrena, repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Aqui a gente vai começar alguns ensinamentos. E eu quero só comentar com vocês sobre essa parte anterior que ele falou. Quando eu digo para vocês que a religião trava a mente, que a religião te coloca dentro de uma cadeia, não tô querendo agredir a sua religião, entendeu? Mas é por estar tão absorvida com essas cartas, tão envolvida com elas, é que eu entendo isso que ele está falando. Não tem como você se dedicar à religião e a ter essa expansão que ele te propõe aqui nessas cartas. Porque se você se mantém dentro da sua religião, lá eles sempre vão te pôr mais um programa mental, né? Temor a Deus, céu e inferno, várias, gente, nossa, tem tantas, entendeu? E crenças tradicionais e coisas antigas que já não fazem mais sentido. Na verdade, na minha opinião, nunca fez, mas tudo bem. Não vem ao caso. Mas estamos falando aqui de pessoas que são extremamente religiosas, que acreditam nas coisas que foram ditas há milênios, entendeu? Por que a pessoa está tão apegada a isso? É como ele fala aqui, se desfazer das crenças, essas pessoas ela têm a sensação de estar tendo uma dor física, né? E tal. Mas, gente, é chegado o momento de acordar, não dá mais para ficar presa a esses sentimentos e esses pensamentos. Porque senão você não vai conseguir absorver o entendimento das cartas, certo? Mesmo porque, gente, quantas pessoas que a gente conhece que nunca teve uma religião na vida, nunca seguiu nenhuma, nunca entrou em uma igreja, nunca entrou num templo budista, nunca entrou num templo kardecista, nunca entrou em lugar nenhum, não é ligado à religião, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa iluminada. Mais uma prova que nada tem a ver com religião.
e pessoas que vivem dentro das igrejas, que vivem dentro dos centros espíritas por aí, que vivem, mas fazem muita maldade, que julgam as pessoas e que acham normal. Esse dia eu fiquei tão chocada com o que eu ouvi. Eu vi, né, um comentário num vídeo meu que eu disse que Jesus fala que ele não é o único mestre, como vocês viram eu lendo aqui nas cartas, que ele não é o único mestre, que já tiveram outros mestres e que ainda tem, né? Olha o Divaldo aí para provar. Divaldo Franco é um grande mestre, como Chico Xavier foi, como muitos outros, gente, né? Só querer saber. E aí o pessoal que é os mais intolerantes da nossa nacionalidade, no caso, o Brasil, que são os evangélicos, são os cristãos, eles são os mais intolerantes com questões de religião, né? A deles é a mais correta do universo. E falando que as pessoas tinham que ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, você não sabe o que fala, não sei o que e tal. E que eu falei, gente, mas me responda uma coisa. Na verdade, foi a única coisa que... na verdade a pessoa ouviu isso no meu áudio. Os países que não conhecem Jesus, o cristianismo nunca chegou até eles, não existe cristianismo, existem outras religiões, certo? Essas pessoas então estão separadas de Deus, elas vão ser aniquiladas, né? Elas não têm direito de nada. A pessoa me respondeu com todas as letras, sim, serão aniquiladas sim. Eu falei, meu Deus, como que uma pessoa pode achar isso normal, gente? Sabe? Então, pessoas que são religiosas, que têm religião e não são religiosas, porque para mim a verdadeira religiosidade, a verdadeira iluminação é a pessoa abraçar a todos e se preocupar sim, né, com o outro. Eu mesma, eu me preocupo com pessoas que serão exiladas, né? Por que eu me preocupo? Uma prova que eu me preocupo. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, gente, entendeu? Tentando acordar o máximo de pessoas possíveis. Ai, Fran, você se acha um profeta? Nossa, coitada de mim, nem de longe. Acontece que cada um faz um pouquinho e a gente se une e se torna uma grande esfera de ajuda, entendeu? Quantos outros tem aí fazendo canal no YouTube, tendo vídeos bons para ajudar a gente a acordar? Eu já fui muito ajudada, eu ainda sou, por isso que eu quero repartir com vocês essa ajuda, entendeu? E não porque eu me acho superior, eu me acho melhor que ninguém. Mesmo porque, gente, eu tô todos os dias lutando contra os meus instintos ruins, difíceis, tá? Vocês acham que a pessoa começou num crescimento espiritual, ela não sente raiva, não tem as mágoas dela, não tem os dias de tristeza, dias de ingratidão? Todo mundo passa por isso. Ninguém aqui está sujeito a viver uma vida perfeita. O mestre mais próximo que a gente aqui que está no canal já conheceu, o Chico Xavier. Gente, o cara levou uma vida muito sofrida, com doenças físicas, com apedrejamento de pessoas que não entendiam ele, né? Foi muito maltratado na infância, passou muito perrengue mesmo. Então, assim, não tem ninguém aqui na Terra iluminado não, gente. Existem pessoas que estão lutando para crescer, é diferente, sabe? E aí as pessoas pensam que Jesus veio aqui e viveu uma vida maravilhosa porque ele era iluminado. Gente, não era. Tanto não era que morreu da maneira que morreu. Ninguém morre daquela maneira, entendeu? Sem ter débitos a quitar. Eu já falei isso aqui, bato o pé bato o pé. Não retiro o que eu disse, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, a lei de causa e efeito ela é para todos, certo? E como ele mesmo fala aqui nas cartas. Depois ele não voltou aqui mais, gente. Não encarnou, não vai encarnar. Tem pessoas esperando Jesus nascer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É impossível Jesus nascer na Terra. É você imaginar colocar o Brasil dentro de Portugal. Pega o tamanho da extensão do Brasil e tenta imaginar enfiar o Brasil dentro de Portugal. Vai explodir Portugal, certo? Jesus num corpo físico é inconcebível. Ele não cabe num corpo físico. Eu só tô falando desse jeito, caber, para entender. Ninguém mora dentro do corpo físico, tá, gente? Mas tá. Então ele não dá, gente. Não dá. Ele tem um espírito imenso, iluminado. Entendeu? Depois de muito trabalho para crescer.
Não mantenham essas crenças de que Jesus nasceu privilegiado, que era o único filho do pai, que não sei o que, não sei o que. Gente, vamos sair dessa crença. Desculpe a repetição nesse mesmo assunto, mas é que sempre me vem essa intuição. Sabe por quê? Porque eu converso com pessoas próximas que já estão no caminho de espiritualidade, de estudo, e que ainda acredita que essa crucificação de Jesus foi para salvar a humanidade, que Jesus nasceu do Espírito Santo, que, sabe, essas crenças te impedem. Acorda para isso, tá? Eu não vou continuar aqui a leitura da carta, porque agora ele vai começar com os ensinamentos. E eu percebi que essa parte que eu li das cartas aqui é meio que um impulso, é uma fagulha de luz que ele jogou pra gente, praticamente como uma bênção, assim, uma oração, para encorajar a gente a ler as cartas. E a próxima parte é de um estudo mais profundo. Então a gente fica pro próximo vídeo, tá bom? Um beijo de luz, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!